gostaríamos de dar boa noite para todos. Nesse momento, nós vamos convidar a todos para iniciarmos o estudo de número 42º, com o título Livre para ser feliz. Nesse momento, abraçamos a todos os nossos teleouvintes da Rede Amigo Espírita, a todos os nossos amigos, também companheiros que acompanham através do site da FEAC, que é a instituição na qual trabalhamos, e também endereçamos aquele abraço aos nossos companheiros da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Nós vamos, nesse momento, rogar a Deus, a espiritualidade bendita, ao nosso Mestre Jesus, que nesse instante possamos sermos envolvidos, sermos agraciados com a presença, com o apoio para as tarefas da noite. Que possamos, nesse encontro, angariarmos aqueles recursos de que necessitamos para empreender a nossa evolução, para que possamos, de alguma sorte, também recebermos o contributo que possa favorecer o nosso bem-estar íntimo, a nossa saúde física, psicológica e espiritual. Rogamos a estes amigos espirituais também que envolva a todos os nossos familiares, bem como a todos os nossos irmãos que nesse momento passam por provações. Que a paz do Divino Mestre Jesus se faça em nossos corações e nos ambientes em que trabalharmos, desenvolvermos, nos aprimorarmos dentro dessa grande caminhada na direção das conquistas imperecíveis. E assim, com estas bênçãos, nós suplicamos que o nosso estudo seja dirigido de sorte a atender aos anseios, que as nossas limitações sejam dinamizadas pela equipe espiritual que nesse momento já se encontra a postos, e que o trabalho possa seguir na direção da fraternidade, da igualdade, da liberdade de pensamentos, e que ao final da nossa jornada possamos encerrá-la em paz na nossa intimidade. E assim que os mentores espirituais possam guiar esse projeto da noite. Se conosco, Senhor Jesus, querido amigo de todos os momentos, agora e por todo sempre, que assim seja. Graças a Deus. Queridos companheiros, irmãs, irmãos, companheiras, que possamos, então, iniciar os trabalhos da noite. Hoje, com o estudo de número 42º, lembrando que estamos na data de 28 de junho do ano de 2017. O tema de hoje, livre para ser feliz. Suscita para nós algumas reflexões que todos ansiamos: a felicidade, a discussão em torno da liberdade. Então nós vamos, como sempre fazemos, nesse estudo das cartas de Paulo, procurar inspiração nestas missivas que foram endereçadas pelo Cristo, pelo Senhor Jesus, através da sensibilidade, da mediunidade, do esforço daquele que foi o campeão do Evangelho, Paulo de Tarso. Atualmente, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos e estamos especificamente no seu capítulo 6.
Então nós vamos fazer a leitura para que a gente possa repassar alguns pontos que foram trabalhados na última semana e já abrir para o território novo que nos aguarda com muito carinho nessa noite. Então vamos lá. Nós vamos fazer a leitura, portanto, eu vou colocar na tela para aqueles que estão acompanhando em vídeo. Capítulo 6. Vamos lá. Primeiro verso. Que diremos então? Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Lembrando que a graça é a providência divina que vem a socorrer. De maneira nenhuma, responde Paulo. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Lembrando que o pecado é o desvio da rota, dos princípios que nos inspiram na jornada, manifestando-se através da nossa consciência. Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? O batismo de Jesus Cristo. O batismo que simboliza uma imersão na água lustral da verdade, para renascer em novas bases. Paulo diz que também fomos batizados na morte dele. A morte dele, a crucificação. Continuando, verso 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. É a verdade que nos leva aos testemunhos, à edificação interior e, portanto, à aquisição daqueles valores que vão se transformar nos elementos para novas batalhas. Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Se dessa forma fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Senão, é utópico segui-lo, não é verdade? E a promessa dele é a vitória sobre a morte, porque ele é o campeão do túmulo vazio. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Relembrando que o pecado é a conspurcação, é o desvio que leva à morte moral. Continuando, verso 7. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Então aqui já está definindo para nós a abertura de uma nova etapa. E a nova etapa com o Cristo, ou seja, conectados com o amor, promove vida. O amor é que sustenta. O amor é que protege. O amor é que consolida. Portanto, é o amor que nos projeta para além do que já foi conquistado. Ou seja, é o amor que inspira os novos projetos. Com Cristo, nada estanca. O amor não fica circunscrito a um lugar, a um estado de alma, a pessoas, a tarefas. O amor está sempre abrindo uma novidade. Por isso é que o Evangelho é boa nova. Para muitos o Evangelho é um código religioso. Mas o Evangelho, na sua essencialidade,
é luz, é amor, é vida. Continuando. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, consideram-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. E os corpos mortais são aqueles conceitos, são aquelas ideias que estão em constante renovação. Nós não estamos aqui, à luz da doutrina espírita, nos detendo à carne, ou de uma forma mais espiritual, falando dos corpos que têm a sua representação no perispírito. A ideia aqui é transcender, é irmos para a essência. Continuando, verso 13. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. 14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? A justificativa aqui para continuar sentado à beira do caminho. O próprio Paulo diz, de maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou escravos da obediência que leva à justiça? Mas a graça de Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma da doutrina a que fostes entregues. E a liberdade do pecado fostes feitos servos da justiça. E para terminar a leitura de hoje, o verso 19. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Para a santificação. Temos muito material para hoje, não é verdade? Então vamos lá. Eu gostaria de pedir a permissão para vocês para que nós possamos relembrar o tema. Livre para ser feliz. Então, só para efeito didático, a gente não perder a conexão com essas duas palavras chaves para nós. Livre e felicidade. Ou liberdade e conquistas. Conquistas definitivas e morredoras. Estado de alma. O que ansiamos, como nós afirmamos no início. Característica de todos. A busca da felicidade. Na última semana, nós trabalhamos até o verso 16. Não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer,
sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então, voltando à essência, que o primeiro versículo já nos conclama a refletir. Livre-arbítrio, dom divino, por excelência. Conquista da alma, a caminho da evolução. A definir que o livre-arbítrio é uma lei divina. Nós vamos abrir o Livro dos Espíritos no capítulo 10º e nós vamos encontrar um belo tratado sobre a lei de liberdade. Então, inicialmente está exposta a questão 825. Haverá posição no mundo em que o homem possa vangloriar-se de gozar a absoluta liberdade? Resposta dos Espíritos: não, porque todos precisais uns dos outros, tanto os pequenos como os grandes. O tratado começa dizendo para a gente que a liberdade plena não existe. Não podemos gozar da absoluta liberdade, porque estamos inseridos num contexto de convivência. E a liberdade de cada um termina onde começa o espaço do outro. Então isso já define para nós uma questão conceitual. O que é liberdade? Sabemos, na própria continuação do estudo do Livro dos Espíritos, por exemplo, se a gente der um salto aqui para falar sobre a liberdade de pensar, questão 833. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pelo qual ele goze de absoluta liberdade? Resposta: é pelo pensamento que o homem goza de liberdade sem limites. Pois o pensamento não conhece obstáculos. Pode-se impedir a sua manifestação. Pode impedir o livre-arbítrio, mas não aniquilá-lo. Aí nós vamos pular para o outro tópico, liberdade de consciência. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? Resposta: a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. O homem tem direito de pôr obstáculo à liberdade de consciência? Não. Mais do que a liberdade de pensar. Porque somente a Deus pertence o direito de julgar a consciência. Assim como os homens, mediante suas leis, regulam as relações de homem para homem, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e os homens. Então, a primeira questão falou da liberdade natural, que tem um limite, aonde começa a liberdade do semelhante. Aqui, já vem estar trabalhando de uma forma mais ampla. Essa resposta aqui diz para nós: Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e os homens. Então, peraí. Então tem uma relação de Deus para com os homens e tem uma relação do homem para com o homem. Interessante, porque no Livro dos Espíritos, quando a gente estava pesquisando aqui hoje à tarde, nós encontramos um texto de Paulo de Tarso, o benfeitor desse estudo nosso, porque é o estudo das cartas de Paulo. Paulo diz assim: gravitar para a unidade divina, tal é o objetivo da humanidade. Para atingi-lo, são necessárias 3 coisas: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas que são opostas e contrárias: ignorância, o ódio e a injustiça. Então Paulo está dizendo que o nosso espírito, ele gravita em torno de uma unidade. Os nossos pensamentos gravitam em torno da unidade nossa, porque eles são
eles são produzidos por essa nossa mente. Então você emite pensamentos. Mas você também reflete os seus pensamentos e os pensamentos que batem, que chegam, impulsionados, criados ou co-criados por outros seres. Então a evolução, a liberdade que o indivíduo vai adquirindo, estará na razão direta da capacidade em que nós vamos encontrando em gravitar o pensamento que nos chega e o pensamento que produzimos em torno de uma unidade, que é a unidade divina. Porque, como eu disse, existe uma unidade do espírito, do nosso ego, do nosso ser. O pensamento que gravita todo objetivando os interesses pessoais, eles, num primeiro momento, eles têm um sentido de organização pessoal, de sustentação do indivíduo, de preservação da sua natureza. Mas ele é, vamos dizer assim, os impulsos que brotam da nossa intimidade à medida em que vamos evoluindo, tendem a fazer com que esses pensamentos saiam dessa órbita do interesse pessoal para entrar em relação com uma ordem superior, com uma ordem divina. Então, Paulo aqui, nesta mensagem, que o contexto dela até caminha para outra senda, mas essa primeira abordagem dele, que está no primeiro parágrafo, são as duas primeiras frases, as três primeiras frases. Gravitar para a unidade divina. Tal é o objetivo da humanidade. Enquanto nós buscamos a liberdade dentro de um interesse apenas pessoal, o nosso livre-arbítrio estará sujeito às leis divinas, que nós aqui podemos configurar como determinismo divino. Todas as vezes que nós abrimos essa gravitação para entrar em relação com uma órbita mais qualificada, que seja do próximo. Porque se eu for ficar falando aqui apenas da órbita divina, pode ficar muito filosófico e de difícil entendimento. Então, quando eu abro o meu pensamento para entrar em relação com a órbita, com as expressões que configuram um pensamento mais qualificado que venha do meu semelhante, eu estarei como criando uma circunstância que favoreça para que eu possa ser convidado a sair do meu limite, até então conquistado, dominado, que me deu segurança até então, para frequentar uma zona desconhecida, virtual. No nosso caso aqui do estudo do Evangelho, à luz da doutrina espírita, nós estamos sendo convidados a frequentar uma zona do bem, a uma região que até então para nós era desconhecida. Porque o que nós conhecemos até então foi um estado importante até então, mas que ele começa a trazer para nós um desconforto. Porque nós vamos verificando que o que eu antes julgava ser bom, e eu optei em caminhar por essa senda, e me exacerbei nessas escolhas, o que me trouxe desconforto, porque quando se repete uma situação demais excessiva,
isso vai nos trazendo desconforto, porque vai nos cansando. O espírito se exaure quando ele repete em demasia o que já está consolidado. A experiência foi importante até então, mas agora ela já começou a ficar, ela começou a se repetir demais. Ela vai causando o quê? Ela vai tirando o espírito da novidade. Ela vai nos levando à queda. A queda no sentido de ciclos que vão se fechando. E o espírito começa a gritar pedindo uma novidade, uma nova oportunidade. Olha como que o assunto pode suscitar aí reflexões um tanto filosóficas. Mas em termos práticos, é necessário entender que quando Paulo, por exemplo, propõe essa reflexão, no versículo 15, por exemplo, por quê? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Na última semana nós falamos sobre a questão de ser livre, de ser servo. Citamos vários versículos, mas o que mais é declamado, mais é discutido, repetido no nosso meio, é aquele verso constante. No capítulo 8 do Evangelho de João, no versículo 34, quando Jesus diz assim: aquele que escolhe o pecado, que comete o pecado, ele se torna servo do pecado. No dois versos anteriores ele diz: mas se conhecereis a verdade vos liberta. Então nós temos duas opções: a opção da verdade e a opção do antagonismo, do opositor, da contradição, da incoerência desta verdade. A palavra pecado aqui, então, nesse contexto, nós vamos estratificá-la ou essencializá-la no contexto do desvio. Por isso é que elegemos o demônio. O demônio é a atitude que respalda, que se alimenta, que se apropria do desvio. O demônio é o anjo da queda, da morte. Portanto, ele é o adversário. Até hoje, nós denominamos como uma entidade. E, inclusive, com seus aspectos mais horrendos, que mais incomodam a ignorância, que acaba como que dando várias especificidades que configura exatamente a nossa capacidade de sofisticar o que é conhecido como o erro deliberado. Na realidade, nós somos o anjo, nós somos os demônios, vamos dizer assim, porque são as nossas atitudes que caracteriza o anjo ou o demônio. Então, quando você propõe o bem, você age no bem, você está em busca de uma sintonia num território que te liberta. Porque ele vai dizer: venha. Jesus diz: vinde a mim, vinde a mim. O vinde a mim do Senhor é a palavra balizada. Para muitos religiosos,
para muitos neófitos de religião, a palavra ela é individualizada. Por isso que nós elegemos os mitos. Os sacerdotes como os representantes da graça de Deus na nossa vida. E criamos dependências junto com eles. No nosso meio espírita, vamos tentar praticar isso. No meio espírita, o mito é o expositor espírita, é o presidente do centro espírita. O mito é o médium espírita. O mito é a entidade espiritual. Nós temos muitos mitos no movimento espírita. Encarnado, desencarnados. E isso tudo define para nós a nossa infantilidade diante da doutrina espírita. Somos superficiais estudantes. Nós estamos, vamos dizer assim, na antessala ainda. Lá naquele liceu que propõe muitas etapas de aprendizado. À medida em que o indivíduo ele vai se embrenhando na verdade, ele vai percebendo que esse batismo com Jesus, o batismo é tanto no nascimento quanto na morte, representa para todos nós um processo de despertamento, que muitas vezes eu até configuro como um ato isolado. Por exemplo, eu cheguei no Espiritismo há tanto tempo, então lá foi a minha Damasco, lá eu fui chamado, lá eu abracei o batismo do Senhor, mudei de nome, de roupa, de comportamento, aí passou tantos anos, agora eu já estou caminhando para a desencarnação, então eu já vou morrer com Jesus, a desencarnação vai ser a morte, aí depois vai ter a ressurreição. A ressurreição, espero eu, que seja nas regiões superiores, porque nós espíritas temos pouca predisposição para enfrentar um umbral. Porque o umbral, para o espírita, para a grande maioria dos espíritos, é um inferno de ontem. É um inferno de Dante. Não é? É aquela situação em que não tem até chance de se redimir. E na realidade, a gente pode trazer essa reflexão para as questões mais simples. Todo o aprendizado ele tem princípio, meio e fim. Nós estamos lidando com um aprendizado hoje, em tese, começando tudo de novo. Mas na realidade, a reencarnação se eu for fatiar a reencarnação, nós temos várias etapas na nossa encarnação que tiveram princípio, meio e fim, outras que virão, que terão princípio, meio e fim, a definir que nosso espírito caminha evolutivamente sem essa questão fechada do tempo. O tempo é um fator didático para a gente entender, para que a gente possa verificar a importância do passado como história, para que a gente possa perceber o futuro como um grande projeto que nos incentiva a lidar com a nossa própria história, nos concedendo o presente de Deus, que é o trabalho. O presente é um presente de Deus, é o trabalho, é o agora, é o aqui. Então, o Paulo está dizendo para a gente que, num nível departamentalizado, nós somos descobertos em queda. Nós nos descobrimos em queda. Aí nós nos levantamos o dedo e falamos assim, eu preciso de mudar. Eu tenho que me reajustar. Eu preciso de uma oportunidade. Então eu estou conversando com espíritas, mas estou conversando com pessoas que não são espíritas. Porque o espiritismo não significa a única escola. Nós estamos aqui estudando o Evangelho à luz da doutrina espírita, mas nosso propósito é um propósito universalista, porque o mecanismo do aprendizado se dá independente da religião. Aliás, uma observação carinhosa, respeitosa. Muitas vezes a gente recebe algumas indagações.
Se em doutrina espírita, será que nós não estamos exagerando no estudo dos aspectos religiosos? Nós, particularmente, estudamos o Apocalipse nos sábados, estudamos as cartas de Paulo aqui às quartas-feiras, fazemos estudo do miudinho lá na nossa casa espírita, mas nós estudamos doutrina espírita no paralelo. Nós estudamos o livro dos Espíritos, nós estudamos o livro dos Médiuns, nós estudamos a obra da codificação, nós temos grupos de estudos que remontam às obras do Emmanuel, do André Luiz e de outros autores abalizados. Na realidade, o nosso tempo é que é curto para estudar muita coisa. Mas aqui não existe desvio de rota. E não estamos transformando o nosso trabalho num trabalho que fuja dos princípios filosóficos da doutrina espírita. Pelo contrário, Allan Kardec nos convida, como um espírito de alta envergadura que ele é, ele nos convida a estudar as Escrituras. E ele disse que ele não teve tempo de fazer muita coisa pela doutrina. E imagine se tivesse. E tem muitos que ficam catando erros, procurando contradições num texto aqui, acolá, para tentar apresentar teses que tentam, de alguma forma, querer fazer revisão nas bases doutrinárias. Querem muitas vezes dizer que a última palavra não é Kardec, que o Kardec não é um espírito tão evoluído assim. E, na realidade, a gente está perdendo tempo em verificar que todo o processo revelatório ele se dá por princípios universalistas. Todos nós temos uma missão a cumprir. Todos nós temos escolas a frequentar. Agora, quem acha que a sua é a melhor do que a do outro, está equivocado. Isso é básico. Porque tem milhões de pessoas, a maioria da população do nosso planeta, não tiveram acesso à doutrina espírita, no seu sentido clássico de estudo doutrinário. Eles não estão evoluindo? É óbvio que estão. Estão se preparando para ser espíritas amanhã? Quem sabe? Como nós podemos estar nos preparando para frequentar outras religiões no futuro. Porque a ideia é gravitar em torno de uma unidade divina. Por isso é que departamentalizamos, por isso é que frequentamos casas espíritas, no nosso caso, cada uma com suas características, embora tendo uma orientação um tanto quanto geral. Mas as especificidades têm a ver com as características de cada trabalhador, portanto, de cada grupo, de cada comunidade. O nosso trabalho, ele está aqui tentando promover para todos nós uma transcendência do que nós estamos fazendo. Por isso é que estudamos em grupo. Por isso é que dividimos o estudo em tantas e tantas etapas sem conteúdo programático. Característica do nosso trabalho. Eu não vou dizer para vocês qual é o assunto da próxima semana, porque eu não sei. E não estou preocupado em determinar, porque quem coordena o trabalho não sou eu. Eu vou dentro de uma cadência cíclica em que os benfeitores espirituais vão nos revelando o que fazer. E, obviamente, dentro das nossas possibilidades e do nosso arbítrio. Porque os espíritos também não trazem tudo pronto. Eles nos inspiram, eles nos guiam, mas na hora de pôr a mão na massa, para fazer o bolo, quem vai colocar é o trabalhador, porque é assim que você, eu, todos nós vamos evoluir. Então não podemos terceirizar a evolução, criando mitos, criando dependências com as ambiências externas, porque isso é estéril, isso é falacioso, isso não tem sustentação. Um exemplo, você cria um ídolo. No meio espírita, é aquele expositor. Aí você elege-o como sua referência. Eu só ouço fulano de tal. Eu só vou nos estudos que o indivíduo faz. Ele está
assinando um termo em que vai chegar um tempo que ele vai se decepcionar. Porque, na realidade, ele não está buscando a mensagem, ele está buscando o instrumento que traz a mensagem. Então, hoje eu uso a Sony, amanhã eu uso a LG, hoje eu quero verde, amanhã eu quero vermelho. Abra. E perceba que, por exemplo, quem está falando não é eminência e não é autoridade, porque não existe autoridade de espiritismo. Olha o que eu estou dizendo. Ah, mas fulano é autoridade. Comete erros. E muitos. Graças a Deus a gente não fica catalogando o erro dos outros, porque não é esse o objetivo. Todos somos falhos. Uma coisa é você ter uma folha de serviço que te imponha respeito. Imponha respeito. Agora, outra coisa é julgar que esta folha de serviço é o suficiente para colocar esse indivíduo na galeria dos escolhidos do Senhor. Estou dizendo isso para que a gente volte ao assunto da graça e não confunda a misericórdia que nos atende, a mão que se estende, o olhar que acalenta, o carinho que estimula, com aqueles pontos que efetivamente nos trazem confusão. O tema é livre para ser feliz. Precisamos de então entender a importância da liberdade, que tem a ver, como a gente está tentando expressar, a liberdade de consciência que vai favorecendo cada vez mais pensamentos e sentimentos qualificados, que abram portas para que a gente possa trabalhar com novas possibilidades, em novas tarefas. E você não precisa de sair da tarefa que você está para receber uma nova tarefa. Não. Aquela tarefa que você tem sobre a sua responsabilidade, ela vai tomando dimensão à medida em que você entender a função, a importância dela. E à medida em que você compreende a importância dessa sua missão, automaticamente você vai se graduando, você vai implementando, você vai se esforçando para fazer essa tarefa cada vez mais qualificada. E é isso que vai te liberar. É isso que vai te dar condições para que você não sinta-se escravo, para que você não se prenda, para que você não se macule dentro desse processo. Porque a escravidão, ela está diretamente relacionada, portanto, à nossa incapacidade de ver. Mas alguém pode redarguir dizendo, mas existem prisões que não dependem só do indivíduo pensar ou sentir. Ele está sob o impacto da lei. E o Paulo está dizendo para nós que nós precisamos nos libertar do pecado a partir do momento em que nós nos fizermos servos da justiça. O que vem a ser servo da justiça? É importante a gente entender isso. Servir a justiça. Porque servir a justiça que vai te libertar. Mas nós queremos ainda nos prender sendo servos daquilo que conspurca. Então como podemos almejar a liberdade e, portanto, por consequência, sermos felizes? O tempo está caminhando. E como a palavra-chave também é felicidade, o homem pode gozar de completa felicidade na terra? Os Espíritos respondem na questão 920. Não. Porque a vida que lhe foi dada como prova e expiação. Mas depende dele amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na terra.
que é uma questão conceitual. Nós precisamos entender o objetivo da reencarnação. O objetivo da reencarnação é nos fazer progredir. E o estado atual, em que nós não gravitamos em torno da ordem divina, nós estamos gravitando em torno do núcleo dos interesses. Então é necessário operarmos na justiça, no amor e na ciência. Observemos o Paulo, já através da doutrina espírita, ampliando os conceitos para a gente. Da justiça. Como que você entende a justiça? O nosso parâmetro é justiça humana, que no dizer de Emmanuel cheira a violência. Enquanto a justiça de Deus se expressa em misericórdia sob um pilar, ou sobre um pilar, chamado tempo. Então tem misericórdia e tem tempo. Justiça e amor. Justiça e amor e a ciência, portanto, é que vai nos ajudar a gravitar, então, na ordem divina. E a ordem divina está dizendo para nós que o treinamento para ser feliz é servir. Servir. Não é ser servido. É servir o próximo. Fazer ao próximo o que gostaria que o próximo te fizesse. Nós separamos uma lição, o tempo está caminhando para o fim. Existem duas lições que nós escolhemos, mas não vai ser possível trabalhar as duas. No livro Palavras de Vida Eterna. Emmanuel, a lição 24 e a lição 27, Liberdade em Cristo, e a 27, Liberdade em Jesus. Observemos Emmanuel dizendo: estais, pois, firmes na liberdade com que o Cristo nos libertou, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Meditemos na liberdade com que o Cristo nos libertou das algemas da ignorância e da crueldade. O religioso tradicional, a expectativa é que o Cristo venha nos libertar. Libertar do problema, dando soluções. E, na realidade, o Cristo nos liberta das algemas, oferecendo a ciência. A ciência. A ciência que precisamos de estudar. A ciência entre o bem e o mal. Temos vários aspectos da ciência. Todas elas vão corroborando para que a gente desenvolva o senso moral. Ignorância e crueldade. Não lhe enxergamos qualquer traço de rebeldia em momento algum. Foi assim que o mestre ensinou. Ele não foi rebelde. Através de todas as circunstâncias, sem perder o dinamismo da própria fé, submete-se valoroso ao arbítrio de nosso Pai. Começa a missão divina descendo da glória celestial. Olha que extraordinário. Como que o Emmanuel aborda para a gente. Começa a missão divina descendo da glória celestial. Para o estreito recinto da manjedoura desconhecida. Não exibe uma infância destacada no burgo em que se acolhe a sua família familiar. Respira o ambiente da vida simples, não obstante a luz sublime com que supera o nível intelectual dos doutores de sua época. Inicia o apostolado da Boa Nova, sem constranger as grandes inteligências a lhe aceitarem a doutrina santificante, contentando-se com a adesão dos pescadores de existência singela, fascinando as multidões com a sua lógica irresistível,
não lhes assula qualquer impulso de reivindicação social, ensinando-as a despertar no próprio coração os valores do espírito. Impondo-se pela grandeza única que lhe assinala a presença, acenam-lhe com uma coroa de rei que ele não aceita. Ele não aceita a coroa de rei. Marco Antônio propôs para que César entrasse em Roma coroado. Ele o faz e diante do povo ele se autoproclama rei. Observando-se o povo jugulado por dominadores estrangeiros, não lhe aconselha qualquer indisciplina, recomendando-lhe ao invés disso, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sabe que Judas, o companheiro desditoso, surge repentinamente possuído por desvairada ambição política, firmando conchaves com perseguidores da causa sublime. Contudo, não lhe promove a expulsão do círculo mais íntimo. Não ignora que Simão Pedro traz no âmago da alma a fraqueza com que negará diante do mundo, mas não se exaspera por isso e ajuda-o cada vez mais. Ele que limpara leprosos e sarara loucos, que restituíra a visão aos cegos e o movimento aos paralíticos, não se eximia à prisão e ao escárnio público, à flagelação e à cruz da morte. Reflitamos, amigos, pois, que a liberdade, segundo Cristo, não é o abuso da faculdade de raciocinar, empreender e fazer, mas sim a felicidade de obedecer a Deus, construindo o bem de todos, ainda mesmo sobre o nosso próprio sacrifício, porque somente nessa base estamos, enfim, livres para atender os desígnios do Eterno Pai, sem necessidade de sofrer o escuro domínio das arrasadoras paixões, que nos encadeiam o espírito por tempo indeterminado às trevas expiatórias. Rapidamente, o para casa, para os amigos, Palavras de Vida Eterna, lição 24. Reflitam, tem muito o que explorar, obviamente. Mas rapidamente eu queria dizer que a lição por si só já nos mostra que a felicidade na Terra, ela é utópica. Ela é utópica. Eu aprendi uma lição com um amigo espiritual que eu repito-a para que eu possa fixá-la. Ele diz, estudando o Livro dos Espíritos, não temos a felicidade na Terra. Nós temos momentos felizes. Momentos felizes. Os momentos felizes, eles são muito pequenos perto das provas que nós temos. A questão toda é que felicidade é estado de alma. E esse estado de alma, ele é criado, planejado, construído, sustentado por esses estados felizes, que são incentivadores, são como fulcros de irradiação. Agora, o problema é que os estados felizes, eles estarão diretamente relacionados com o entendimento nosso diante da lei divina. Por isso Paulo disse que precisamos aprender a gravitar em torno de uma unidade divina, e essa unidade divina é o amor. Deus se expressa no amor. No amor para conosco. No amor que nos sustenta. E o amor
que nos dá a condição de entender essa ordem divina. A felicidade, portanto, ela está na obediência às leis divinas. Servindo ao próximo, nós estaremos servindo a Deus. Servindo ao próximo com amor, com entendimento e com responsabilidade, nós estaremos cada vez mais gravitando em torno do amor de Deus. Portanto, esses momentos fugidios, relâmpagos que nós temos, vão se ampliar. E por mais que tenhamos dores, percalços, ataques, difamações, apedrejamento, açoites, abandonos, o que vai nos sustentar é o trabalho no bem. E como eu disse para vocês, tem a lição 27 também. E nela tem algumas frases que eu vou finalizar a noite de hoje, trazendo Emmanuel, que é abalizado representante do alto, quando ele diz assim: ninguém no mundo foi mais fiel cultor do respeito e da ordem do que Jesus. Ninguém no mundo foi mais fiel cultor do respeito e da ordem, porque ele servia a Deus. Através de todas as circunstâncias, vemo-lo interessado, acima de tudo, na lealdade a Deus e no serviço aos homens. Por isso, ninguém se fez mais livre do que ele. Livre para continuar servindo e amando, através dos séculos renascentes. Ensinou-nos assim, não a liberdade que explode de nossas paixões indomesticadas, mas que verte sublime do cativeiro consciente às nossas obrigações diante do Pai excelso. Nas sombras do eu, a liberdade do faço o que quero, gravitação em torno do eu, frequentemente cria a desordem e favorece a loucura. Gravitando em torno da luz do Cristo, do serviço, a liberdade do devo servir gera o progresso e a sublimação. Assimilemos do Mestre o senso da disciplina. Se quisermos ser livres, aprendamos a obedecer. Apenas através do dever, retamente cumprido, permaneceremos firmes, sem nos dobrarmos diante da escravidão, a que muitas vezes somos constrangidos pela inconsequência de nosso próprio desejo. Apenas através do dever retamente cumprido, permaneceremos firmes, sem nos dobrarmos diante da escravidão, a que muitas vezes somos constrangidos pela inconsequência de nossos próprios desejos. Finalizando. Liberdade. Faço o que quero. É igual desordem e loucura. O serviço com Jesus. Resultado: progresso e sublimação. O progresso e a sublimação garantem a condição de sermos livres, portanto, felizes, porque estaremos livres para servir, operando cada vez mais em nome do amor, da igualdade, da liberdade, da fraternidade,
em nome da paz. Que a paz do nosso Senhor Jesus envolva todos nós. Envolva os nossos lares, a família bendita. Envolva a comunidade onde operamos, as tarefas que ombreamos. Que a paz possa cogitar sempre a união entre os homens. E que os homens unidos possam cada vez mais levar a paz do Senhor. A paz do mundo é enganosa, ruidosa, muitas vezes ruinosa. A paz do Cristo é silenciosa. A paz do Cristo é a paz da consciência, edificada no bem. Que neste momento, ao término do nosso encontro, possamos sentir a paz que exala destes amigos espirituais que nos envolvem, que abençoam as nossas casas e que de alguma sorte estão nos dizendo: olhai-vos para frente, porque dias melhores estão a caminho. A vitória será do Evangelho e que ela se faça a partir de agora para aqueles que têm fé, que creem, mas que consolidam a crença nas obras, naqueles que já revolucionam o mundo interior, naqueles que já vibram a regeneração e não esperam mágicas, não esperam atitude do outro, fazem, constroem, realizam, edificam os castelos das suas próprias convicções. E as nossas convicções neste instante é a convicção do bom combate. Sob os auspícios, nesse nosso encontro, daquele que foi um combatente do bem, um agricultor divino, um agricultor da psicologia humana. Nós agradecemos ao convertido de Damasco, Paulo de Tarso, e toda a falange que opera na causa do Evangelho no mundo todo, e especificamente na difusão da doutrina dos Espíritos. Essa doutrina santa, pura, inatacável. Os homens passam. Os homens de bem deixarão exemplos. Os homens que complicam serão esquecidos. Mas o que vai permanecer é a mensagem da luz. É a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe e nos conceda sempre a sua augusta, soberana, divina paz. Muito obrigado aos nossos irmãos que nos acompanharam através da transmissão da Rede Amigo Espírita, da Rádio Brasil Espírita, através dos portais que replicam esta mensagem. Nós nos despedimos dizendo a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave, ave, ave Cristo. Um beijo dos amigos das Minas Gerais. Até a próxima oportunidade. Que assim seja.